O Fórum Econômico Mundial destacou que, até 2030, a ideia de não possuir nada e ainda assim ser feliz pode se tornar uma realidade para muitos. Surge uma nova categoria de pessoas economicamente vulneráveis, algumas por circunstâncias sociais, outras por decisão própria. À primeira vista, não aparentam dificuldades financeiras, mas vivem em constante ansiedade relacionada ao dinheiro. Um dos indicadores dessa nova realidade é quando o aluguel consome metade da renda mensal, ou quando a pessoa ainda reside com os pais, não por opção, mas porque morar sozinho se tornou um privilégio inacessível para muitos no Brasil. A maioria enfrenta altos custos de moradia, seja em espaços reduzidos, como kitnets improvisadas, ou em imóveis distantes dos centros urbanos. A justificativa de que a localização compensa o valor elevado é frequentemente repetida, como se o endereço amenizasse o esforço de viver no limite financeiro. Além disso, a crença de que a casa própria é sinônimo de estabilidade foi amplamente difundida, mas a realidade atual mostra que, no Brasil, um imóvel dificilmente funciona como um ativo. Em vez disso, transforma-se em um passivo oculto, sob a ilusão de um sonho realizado. Financiamentos de longuíssimo prazo, com juros elevados, somados a despesas como IPTU, condomínio e manutenção, tornam o proprietário refém de uma dívida que limita sua mobilidade financeira. Um fenômeno preocupante que começa a surgir é o dos financiamentos intergeracionais, em que os pais, após anos de pagamento sem quitar o imóvel, transferem o saldo devedor para os filhos. O herdeiro assume a dívida e, paradoxalmente, sente-se afortunado por receber uma casa, mesmo que isso signifique perpetuar um ciclo de endividamento. Essa situação reflete uma mudança profunda na relação das pessoas com a propriedade e a segurança financeira. O sistema atual é desafiador. Os preços dos imóveis dispararam, os aluguéis estão nas alturas e a renda da maioria não acompanha o custo de vida. No entanto, é preciso encarar a realidade e abandonar a ilusão de que dívidas prolongadas e parcelamentos infinitos são sinônimos de sucesso. A dura verdade é que, mesmo morando em um local bem localizado e decorado, se o custo elevado impede investimentos, reservas financeiras e a construção de patrimônio, você não está vivendo bem, apenas pagando caro por um teto. Outro indicador claro dessa nova realidade é possuir um celular de alto valor, mas não ter nenhuma reserva básica de R$ 1.000. Muitos carregam aparelhos de última geração no bolso, mas diante de um imprevisto, como uma demissão ou um conserto urgente, não tem nenhum colchão financeiro. O problema não está no aparelho em si, mas no comportamento por trás da compra. A busca por aparentar sucesso, ostentando um estilo de vida que mal se consegue sustentar. É como pintar a fachada de uma casa prestes a desabar. Essa tendência se tornou padrão. Segundo o IBGE, mais de 70% dos brasileiros não possuem reservas financeiras, enquanto o país registra mais de 480 milhões de dispositivos digitais, mais de 2 por pessoa. O mesmo ocorre com carros. Em 2023, metade da população possui pelo menos um veículo. A contradição é evidente. Como tantos conseguem financiar um carro, mas não reservar dinheiro? A questão não é falta de recursos, e sim de prioridades. Quem pode parcelar um celular de 5.000 ou financiar um carro por 30.000, também teria condições de criar uma reserva, quitar dívidas ou investir. No entanto, o foco permanece em aparência, status e gratificação imediata, o que mantém o novo pobre preso em um ciclo de acesso a luxos superficiais e fragilidade financeira. Um terceiro sinal é a diferença entre ter uma carreira e apenas um emprego. Muitos mal conseguem cobrir as despesas básicas e, ocasionalmente, permitem-se pequenos gastos extras. Seu estilo de vida se sustenta por um fio frágil, e enquanto ele não se rompe, seguem nessa rotina precária, sem perspectiva de mudança ou crescimento real. A ausência de um plano de longo prazo os mantém reféns de uma existência instável, onde qualquer crise pode desmontar o pouco que construíram. A realidade atual mostra que muitas pessoas estão presas em empregos que não as satisfazem, sem perspectiva de crescimento, justamente porque não desejam assumir maiores responsabilidades em algo que já não suportam. Essa dinâmica cria um círculo vicioso. O funcionário realiza apenas o mínimo necessário para se manter empregado, enquanto o empregador paga o suficiente para evitar sua demissão. Ambos permanecem insatisfeitos,
mas seguem nesse arranjo por falta de alternativas imediatas. Um quarto aspecto preocupante dessa situação é a ausência de ativos capazes de gerar renda futura. Muitos acreditam possuir bens valiosos, como carros ou imóveis, mas não compreendem que esses itens, na maioria das vezes, são passivos que desvalorizam com o tempo ou geram despesas contínuas. O verdadeiro problema reside no fato de que essas pessoas trocam tempo por dinheiro e dinheiro por consumo imediato, sem jamais direcionar recursos para investimentos que possam se valorizar ou produzir retorno financeiro passivo. O resultado é uma vida dedicada a sustentar posses que, em vez de enriquecê-las, as mantém presas em um ciclo de estagnação econômica. O quinto e talvez mais alarmante indicador dessa condição é a normalização do endividamento. Para muitos, as dívidas já não causam desconforto ou preocupação. Tornaram-se parte do cotidiano, como uma conta de luz ou uma compra do mês. O que antes era visto como uma situação excepcional, um empréstimo para cobrir emergências, hoje é encarado como inevitável. As pessoas se acostumaram a pagar juros mensais, a rolar dívidas e a conviver com restrições de crédito, como se fosse um preço natural da vida moderna. Esse comportamento, porém, não reflete uma gestão financeira saudável, e sim a consequência de um sistema que incentiva o consumo imediato e a ilusão de que parcelamentos facilitam a organização das finanças. Na prática, comprometer renda futura com parcelas significa antecipar gastos com dinheiro que ainda não foi ganho, criando uma espiral de comprometimento salarial. O resultado é a perpetuação de uma vida sem margem para imprevistos, sem liberdade financeira e, principalmente, sem a construção de um patrimônio real. Em vez de prosperidade, o que se conquista é uma existência limitada ao pagamento de contas, onde cada novo mês começa com uma parte do salário já destinada a cobrir dívidas do passado. O sexto sinal revelador dessa condição financeira precária é a priorização do entretenimento em detrimento do investimento em conhecimento. Enquanto muitos não hesitam em gastar mais de R$300 mensais com assinaturas de streaming como Netflix, Prime Video e Disney Plus, nunca destinaram um único real para livros, cursos ou mentorias que poderiam transformar suas vidas. Essas pessoas acompanham religiosamente os lançamentos de séries e filmes, dedicando horas intermináveis a maratonas, mas alegam falta de tempo quando o assunto é educação financeira, desenvolvimento profissional ou crescimento pessoal. Pesquisas mostram que o brasileiro médio gasta cerca de R$125 por mês, apenas com plataformas de vídeo sob demanda-valor, que salta facilmente para além dos R$300, quando se incluem serviços de música, jogos e outros entretenimentos digitais. Essa distorção de prioridades revela uma mentalidade problemática. O consumo passivo de lazer é valorizado, enquanto o investimento ativo no próprio potencial é negligenciado. O resultado é um ciclo vicioso, onde as pessoas preferem pagar por 7 serviços de streaming diferentes do que adquirir um único curso, que poderia ensinar habilidades transformadoras, ou dedicar 4 horas a conteúdo enriquecedor, em vez de maratonar 4 temporadas de uma série. O sétimo e talvez mais paradoxal indicador dessa realidade é a situação em que a pessoa ganha significativamente mais hoje do que há 5 anos, mas continua enfrentando as mesmas, ou até maiores, dificuldades financeiras. Muitos acreditavam que um aumento salarial resolveria seus problemas, apenas para descobrir que, apesar da renda maior, sua qualidade de vida permanece praticamente inalterada. O cerne da questão não está apenas no valor do salário, mas no padrão de vida que se estabelece quando a renda aumenta. Esse fenômeno, conhecido como inflação do estilo de vida, ocorre quando cada avanço na carreira é imediatamente acompanhado por gastos proporcionalmente maiores. Mais delivery, upgrades frequentes de dispositivos eletrônicos, viagens parceladas e assinaturas diversas. O resultado é que o aperto financeiro simplesmente se adapta à nova realidade, tornando-se mais caro, mas igualmente sufocante. O perigo dessa situação reside na ilusão de progresso. As pessoas acreditam estar avançando porque seus gastos são mais sofisticados, quando na verdade permanecem tão endividadas e inseguras quanto antes, apenas com um verniz de aparente prosperidade. Dados do IBGE revelam que, mesmo com aumentos nominais de renda em diversos setores, o poder de compra do brasileiro médio atingiu seu nível mais baixo desde 2015, graças ao crescimento desproporcional dos custos com moradia, transporte e alimentação. Essa combinação de fatores cria uma armadilha onde as pessoas correm cada vez mais rápido, apenas para permanecer no mesmo lugar,
sem nunca alcançar a verdadeira estabilidade financeira. A realidade brasileira apresenta um paradoxo preocupante. Mesmo trabalhando mais e ganhando valores maiores, muitas pessoas permanecem estagnadas financeiramente. Essa situação se agrava quando observamos o oitavo sinal revelador: o conformismo coletivo. Quando todos ao redor enfrentam as mesmas dificuldades sem perspectivas de melhoria, cria-se uma zona de conforto perigosa, onde a mediocridade se torna aceitável. O princípio de que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos mostra seu efeito perverso. Em ambientes onde ninguém prospera, as chances de crescimento individual diminuem drasticamente. A solução exigiria uma mudança de círculo social, ou, pelo menos, a busca por referências externas que inspirem desenvolvimento, embora muitos prefiram manter-se na inércia, atribuindo seus problemas a fatores externos e abandonando qualquer ambição de transformação. O nono sinal dessa condição é o desconforto em discutir assuntos financeiros. Enquanto muitos defendem que há coisas mais importantes na vida do que dinheiro, essa postura se revela contraditória quando confrontada com situações concretas de privação material. A aversão a conversas sobre finanças contrasta com as horas desperdiçadas em redes sociais, consumindo conteúdos irrelevantes. Essa resistência em enfrentar a realidade econômica perpetua um ciclo de estagnação, onde a mudança é constantemente adiada por parecer trabalhosa demais. A mentalidade de escassez como um vírus se propaga quando não combatida, e seu antídoto mais eficaz é justamente a educação financeira, um remédio que muitos se recusam a tomar. O 10º e último sinal é talvez o mais alarmante: a falta de habilidades técnicas relevantes no mercado atual. Enquanto muitos reclamam das dificuldades do mercado de trabalho, poucos se questionam sobre quais competências realmente os diferenciam. A crença ultrapassada de que tempo de serviço basta como qualificação mostra-se cada vez mais inadequada em um cenário onde a tecnologia e as demandas do mercado evoluem rapidamente. Essa defasagem de habilidades cria profissionais obsoletos, que continuam dependendo de um sistema que não existe mais, sem perceber que o verdadeiro diferencial competitivo hoje reside na capacidade de aprendizado contínuo e adaptação às novas exigências do mundo do trabalho. O resultado é uma geração que, apesar de trabalhar mais do que nunca, continua correndo atrás de oportunidades que já não correspondem às suas qualificações limitadas. Uma pesquisa do LinkedIn revela que até 2030, mais de 370 milhões de profissionais em todo o mundo precisarão adquirir novas competências para permanecerem relevantes no mercado de trabalho. Esse cenário deixa evidente quem será marginalizado. Aqueles que ainda acreditam que habilidades básicas, como saber usar programas ultrapassados, representam um diferencial competitivo. A nova pobreza não se define apenas pela renda baixa, mas principalmente pela falta de valor profissional no mercado contemporâneo. Hoje, o que realmente importa não são diplomas em si, mas a capacidade de executar tarefas que gerem resultados concretos, resolver problemas reais, otimizar processos, economizar tempo e impulsionar vendas. Quem não desenvolve essas habilidades aplicáveis está fadado à obsolescência profissional. Um dos comportamentos mais característicos dessa condição é a priorização excessiva do presente em detrimento do futuro. Embora o equilíbrio seja essencial, muitas pessoas transformaram o viver o agora em uma desculpa para evitar planejamento e responsabilidades financeiras. Gastam como se o futuro não existisse, empurram decisões importantes com a mentalidade de que o eu do amanhã resolverá as consequências. O problema é que quando esse futuro chega, e ele sempre chega, geralmente encontra indivíduos despreparados, sem recursos e sem alternativas. A maioria das pessoas em dificuldades financeiras não chegou a essa situação por um único erro catastrófico, mas sim por uma sucessão de pequenas negligências ao longo de anos, o eterno deixo para depois, que se transforma em uma década de procrastinação. O resultado é uma vida adulta marcada por estresse constante, insegurança e falta de liberdade, sem que muitos sequer percebam quando exatamente perderam o controle de suas próprias vidas. Essa mentalidade do bonovo pobre se caracteriza pelo paradoxo de buscar uma vida leve enquanto faz escolhas diárias que comprometem justamente essa tranquilidade futura. A preferência sistemática pelo prazer imediato em troca da paz de espírito no longo prazo cria uma armadilha silenciosa onde as pessoas acordam um dia percebendo que estão presas em circunstâncias que elas mesmas ajudaram a criar, sem entender bem
como chegaram ali. O caminho para mudar esse cenário começa com a conscientização e a educação financeira, que permitem transformar hábitos e construir uma relação mais saudável com o dinheiro e o futuro. Escreva nos comentários: educação gera riqueza, e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.